Você já viu esses LEDs que acendem sem fios e sem bateria? Vamos conhecer nesse vídeo uma técnica que permite que os LEDs acendam dessa maneira, sem nenhum tipo de bateria ou fio, ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar um projeto interessante de LED sem fio. Tem no mercado aí alguns LEDs SMD montados em cima de indutores que acendem sozinhos, né? Eles não tem nenhum tipo de bateria. Obviamente a gente sabe que ele não capta energia do nada, então tem um outro circuito que tem um oscilador e ele gera uma indução eletromagnética que vai transmitir sem fio essa energia, ok? Então esse é um princípio parecido com o que é usado, se não igual, ou bastante similar ao que é usado no carregamento de celular sem fio, né? Aqueles pequenos discos que você apoia o celular e ele faz o carregamento ali sem conexão direta, ok? Então basicamente a gente pode ver aí que esses modelos que tem à venda são mais bonitinhos porque eles usam aqueles LEDs minúsculos. Eu montei aqui um modelo com componentes convencionais, né, apenas para testar e a gente verificar como funciona na prática essa transmissão de energia sem fio. Okay? Então basicamente nós temos aqui o LED e ele é montado em cima de um indutor e um capacitor. O indutor e o capacitor, os dois juntos, né, vão formar o famoso tanque LC, que quando entrando em frequência de ressonância, ele vai conseguir captar melhor a energia eletromagnética que está sendo irradiada por um outro circuito que a gente vai mostrar e jogar uma tensão alternada aqui, obviamente porque trabalha com alta frequência, em cima do LED que vai acender, okay? Com corrente suficiente e tensão suficiente para acender o LED. Então basicamente essa parte daqui nós temos o indutor que está conectado ao capacitor, sendo que esse par aqui ele é calculado, né, de modo a que atinja a frequência de ressonância, e esses caras estão ligados com o LED, okay? Sempre em paralelo, né? Aqui tem um LED. Então esse aqui é basicamente o circuito que a gente tem para essa etapa. A etapa transmissora, que eu vou mostrar para vocês aqui montado na protoboard, vai ser um oscilador. Esse oscilador eu coloquei uma frequência variável nele para a gente achar a frequência ótima, já que muitas vezes tem algumas outras variáveis aí que podem depender. Se eu calcular um valor exato e o indutor aqui tiver pequenas diferenças, eu vou ter desempenhos diferentes para cada conjunto. Então é um oscilador com base no 555, o famoso 555, né? E um driver com um transistor tipo 31. Basicamente isso, e obviamente uma bobina, né? Um indutor maior que vai ser o elemento que vai transmitir de forma eficiente, né, ou mais eficiente possível, essa energia para ser sintonizada aqui pelo meu tanque LC e acender o LED. Tá? É assim que ele funciona. Então vamos partir para mostrar aqui logo o circuito e na prática eles acendendo aqui à distância, ok? Vamos lá então. Bom pessoal, o circuito é basicamente esse, tem um oscilador astável com o 555, né? Multivibrador astável. Ele trabalha com uma frequência que é determinada pelos resistores R1, R2 e esse capacitor. Tem fórmula pronta para isso, mas aqui o circuito já está calculado. Então ele tem pino 4 ligado ao pino 8 ao VCC, pino 3 é saída como sempre, pino 1 vai ao terra, ligado através de um capacitor de 10 nano ao pino 5, pino 2 liga ao pino 6, do pino 2 junto com o pino 6 vai ao capacitor de 330 picofarads, do pino 6 ao 7 tem um trimpote de 50K aqui que a gente vai ajustar a frequência, e do pino 7 para o VCC tem um resistor de 1K, lembrando que o pino 1 vai ao terra novamente. Lembrando pessoal que a PCBWay, além das placas tradicionais que ela entrega aqui para o canal, ela também tem capacidade de fazer inúmeras placas avançadas, entre elas a placa flexível. Basta você configurar todos os parâmetros aqui, número de camadas, tamanho, etc. e vários outros detalhes aqui como conectores nas bordas e tudo mais e fazer a cotação. Vale a pena para os projetos mais avançados, ok pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Basicamente a saída ele entra direto num resistor de 47 ohms que alimenta a base de um transistor driver de saída tipo 31. Esse transistor tem que ter um bom dissipador de calor porque a corrente aqui vai ser alta. A tensão de alimentação você vai usar aí de 6 a 9 volts
o que for mais interessante. E a saída aqui no coletor está ligado em série com a fonte, ou seja, em série com mais VCC, uma bobina e um capacitor formando o tanque ressonante. Essa bobina vai ser uma bobina mais ou menos com um diâmetro de uns 12 a 15 centímetros, umas 5 ou 6 voltas de fio esmaltado ou um fio comum encapado, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Em paralelo com essa bobina, vai um capacitor de 2.2 nanofarads, justamente sintonizando uma frequência aí nessa faixa aí que eu coloquei para vocês. Pode alterar um pouco esse capacitor para ver o ideal. Ou coloca um capacitor fixo como 2.2 nano e ajusta aqui a frequência para ver o melhor funcionamento. Esse é o lado do transmissor, é quem vai transmitir a energia. O lado do receptor, como eu já disse, é basicamente só esse tanque aqui. Então o lado do receptor vai ser a bobina, né, vamos botar aqui, a bobina ligada ao capacitor. E o LED vai ligar aqui em paralelo, né? A grande questão, essa bobina é um indutor. Esse indutor, normalmente, ele vai estar aí na faixa de 1 mA. Tá? Entre 1 mA e 2 mA você pode usar. Eu capturei esses pequenos indutores aqui de algumas fontes, de alguns outros circuitos. Alguns são de 1 mA, tem um aqui que é de 1 mA e meio, ok? E aí o capacitor, você vai calcular um que faça uma ressonância próxima, dependendo. Por exemplo, aqui nesse daqui eu usei um de 470 pico. Como calcular esse capacitor? Se você tiver como medir um indutor e conhecer a indutância dele, ou se a indutância dele está escrita em algum lugar, por exemplo, esse daqui está escrito, ó, 102, ou seja, esse daqui é 1 mA. E aí eu coloquei um capacitor aqui de valor para que ele ressonasse na frequência ideal que eu ajustei aqui. E que frequência é essa? A gente calcula isso, você pode calcular, tem algumas calculadoras na internet, basta você botar calculadora de tanque LC que vai aparecer uma calculadora pronta lá que você vai colocar o valor do indutor e a frequência que você quer, ele vai te dar o valor do capacitor, ou vice-versa, tá? Mas caso você não queira fazer assim, você pode usar a frequência de ressonância do circuito LC, vai ser 1 sobre 2π que multiplica a raiz de LC. Sendo que o valor de L é em henries, o valor de C é em farads. Então a frequência de ressonância é 1 sobre 2, que multiplica π, que multiplica a raiz quadrada do valor da indutância vezes o valor da capacitância. Essa é a frequência de ressonância. Então, tendo um desses valores aqui, você resolve pela equação ou usa uma dessas calculadoras prontas que você acha aí na internet com facilidade. Para quê? Para que o teu circuito que vai receber energia esteja o mais próximo possível da ressonância da frequência que está sendo emitida. Com isso, ele vai aproveitar melhor essa energia e o LED vai acender mais forte ou vai alcançar uma distância maior. Tá? Lembrando que o alcance aqui é pequeno, né? É de alguns centímetros afastados da bobina. Né? Assim como no carregador de celular, quando você apoia, ele começa a carregar. Se você afastar 5, 10 centímetros, você já não carrega mais o celular. Né? Ele precisa estar bem próximo à bobina transmissora, digamos assim, ok? Então vamos lá, vamos na prática mostrar como é que está funcionando isso. Bom, aqui está o circuito, ele é bem simples e compacto, né? Então aqui é o 555, tá espetado aqui, tem esse trimpotezinho para a gente ajustar a frequência. E aqui o driver, tem um tipo 31 aqui. Essa daqui é a bobina, como eu falei, em torno de 5, 6 voltas, mais ou menos 12 a 15 centímetros de diâmetro. Tá? Pode variar um pouco também esse valor. Né? E aqui um capacitor que faz o tanque com essa bobina e o tipo 31, ok? Agora vamos dar uma ligada e vamos fazer uns ajustes aqui e ver o funcionamento. Bom, eu vou ligar aqui a fonte e ao ligar a fonte a gente vê que os LEDs acendem, tá aqui no meio da bobina. Uma coisa interessante, né? A bobina ela está paralela com a bobina de emissão, né? A bobina, o indutor de cada LED está paralelo, é quando você tem a máxima transmissão. Agora, se eu colocar ela perpendicular, alguns deles apagam. Esse aqui apagou, acende muito fraquinho. Assim é a máxima, porque você consegue cancelar o campo quando você coloca perpendicular. Daí aquela situação de você colocar fios cruzados perpendicularmente, você diminui o máximo
a interferência de um com o outro. Se você colocar paralelo, você tem a máxima transferência possível de indução de um para o outro. Essa é uma das explicações aí, tem uma fórmula que explica o porquê disso, né? Então olha aqui, eu consigo acender os LEDs aqui nessa região, eu consigo acender subindo ele um pouco, até uma certa altura, depois ele apaga. Não sei se vai dar para ver direitinho, eu diminui um pouco a luz aqui, mas ele tem um alcance mais ou menos de uns 10 centímetros, 10 ou um pouco mais, 11, 12, depois disso ele apaga, ok? E ele consegue trabalhar totalmente dentro e fora também. Ele acende porque tem aqui uma emissão externa, só que o alcance é bem menor, né? Mas você vê que ele não alcança muito aqui na parte externa. Ele acende até um pouquinho fora e depois apaga. Então sempre dentro. Agora, com relação a ter uma cobertura aqui, um isolamento, não tem muito problema, né? Não, porque o campo passa, né? Então a gente pode botar aqui na mão, ou olha, eles acendem. Ou até algo mais espesso aqui que você vai conseguir com que eles acendam também. Com atenuação pequena. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, olha, eu vou ajustar a frequência ideal, né? Então eu vou pegar um LED, subir e ver até a que ponto ele se mantém aceso. Aqui eu acho que já está praticamente na frequência ideal, ajustando aquele trimpote lá, ok? Vamos lá, primeira coisa, liguei aqui, temos aqui os LEDs acesos. Nós vamos pegar esse LED aqui, vou pegar esse daqui, levantar ele até uma certa altura. Ó, aqui ele apaga, aqui ele acende, apaga, acende. E vamos ajustar aqui no trimpote. Aqui está aceso, ó, apagou, ó. Aí eu subo mais um pouquinho, apagou de novo. Aí eu vejo, ó, consegui fazer que ele acenda. Aí mais um pouco. Acho que aqui eu não consigo mais. Então volta um pouquinho. Volta um pouco. Aqui seria talvez uma das melhores. Ó. Ele vai até mais longe aceso, só apaga bem alto. Ok. Aí, por exemplo, feito isso, a gente mede lá no osciloscópio que frequência é essa, ou no frequencímetro. E conseguimos ajustar o circuito todo dessa melhor maneira. Bom, pessoal, depois de fazer o ajuste, a gente pode fazer então a medição aqui da frequência. Eu coloquei aqui a ponta de prova direto no coletor do tipo 31. Eu vou ligar agora a fonte e vamos ver aí no osciloscópio o sinal e a frequência dele. Ok, ligando aqui. Bom, ele estabilizou em torno de 90 kHz. Então para essa situação é a frequência ideal, onde eu consigo acender melhor os meus LEDs, tá? Agora é óbvio que, como eu comentei, essa frequência pode ir até 200, 250 kHz. Vai variar aí conforme os circuitos LC que você montar, tanto de um lado quanto do outro, né? Ou seja, a característica desse indutor, a característica dos indutores de cada um desses LEDs, o ideal é que eles sejam sempre idênticos, né? O mesmo tipo de LED também. Mas a gente sabe que esses LEDs aqui de cores diferentes têm tensão direta diferente também. Então, eles podem acender mais fraco ou mais forte, dependendo aqui do tipo do LED também. Ok, pessoal? Recomendo testar com os LEDs vermelhos, né? Porque eles exigem normalmente uma tensão direta menor, o que facilita aqui ele acender com maior facilidade. Ok? Bom, pessoal, além de mostrar aqui a prática de uma transmissão de energia por indução eletromagnética e o princípio básico do tanque LC e da frequência de ressonância, a ideia aqui é uma brincadeira, né? Você pode fazer isso aqui para uma feira de ciências ou para uma experiência ou só para conhecer realmente como funciona essa questão de transmissão de energia por indução eletromagnética. O princípio básico é esse. Você pode fazer circuitos mais potentes, bobinas com um alcance maior. Claro que vai ter sempre algum tipo de limitação, mas é possível fazer algo maior. Esse aqui é um circuito bastante simples. O oscilador você usa um 555, que é fácil de fazer, barato, pequeno. A frequência é ajustável. Tipo 31 ou outro transistor bipolar de potência NPN pode ser usado nesse caso, com um bom dissipador. Lembro sempre colocar um bom dissipador nele. E basicamente fazer esse indutor e esses pequenos LEDs com os receptores. Dá para cortar os leads deles, ficar bem curtinho, né? Tipo assim, fica bem próximo. Dá para fazer algo mais bonitinho também. Ok?
ficar próximo aqui, um pequeno capacitor. Se você tiver acesso a um LED SMD, então melhor ainda. Pode montar em cima de um indutor SMD, vai ficar minúsculo e ele vai funcionar igual. Tá? Um capacitor SMD, um indutor SMD e um LED SMD. Fica uma coisinha minúscula assim, vai acender e vai funcionar muito bem aqui para fazer as suas experiências. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.